faz dieta, treina, vê na internet as melhores opções de todas, copia dieta de influência, treino de influência, mas nada dá certo para você. Será que é genética? Será que você tem um metabolismo ruim? O que está acontecendo? A maioria acha que não nasceu para isso ou tem algum problema com força de vontade e que não consegue seguir a dieta direito e não consegue chegar lá. Mas a verdade é que não tem nada a ver com motivação e genética. Muitas pessoas não conseguem ter resultado porque falta para elas três coisas. Primeiro, propósito. Segundo, direção. E terceiro, um plano. A maioria das pessoas peca em um deles ou mais de um e acaba faltando alguma coisa para ela continuar se dedicando e chegar onde ela quer. Sem propósito, você vai lá, começa empolgado, mas desiste fácil. Sem direção, você vai testando um monte de estratégia, um monte de coisa, mas você não sabe qual você segue. Então você acaba ficando perdido. E sem um plano, você acha que você vai conseguir de qualquer jeito. Só que no meio do caminho, simplesmente se perde e não vê evolução. E aí as pessoas continuam assim, recomeçando, recomeçando e passando a vida simplesmente porque tá faltando um desses três. Então, será que esse é seu caso? Será que você está com falta de algum desses? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre eles e como você se reconecta com isso dentro de você. Assim você vai conseguir evoluir toda semana e conseguir fazer dieta com muito mais tranquilidade. Então vamos lá. Propósito. Primeiro bloco. É ele que te move. O meu propósito, por exemplo, não foi só emagrecer ou mudar o shape. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying. E quando eu cresci e desenvolvi essas habilidades de melhorar o shape, eu queria ajudar outras pessoas a não sentirem a dor que eu senti de sofrer bullying. Então eu me dediquei a ajudar pessoas a melhorarem seu shape também. E consequentemente a profissão disso era nutricionista ou personal. Então eu fui por esse caminho. Só que eu fui descobrindo meu propósito, que era ajudar as pessoas. Só que no meio do caminho eu me perdi. Por quê? Porque eu não tinha direção. Eu sabia mais ou menos o que eu queria e como eu queria ajudar, só que eu não sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer isso. Então, por um tempo, eu achava que eu ia ajudar as pessoas só a emagrecer e focar no shape. Só que com o tempo, isso me revelou outra coisa. Que na verdade, meu dever era criar consciência nas pessoas, para elas acordarem para a vida e começarem a evoluir. Ou seja, muito mais do que o corpo, é sobre ter mais consciência, é sobre evoluir também. O corpo como um meio e não um fim. Então, não é para fisiculturismo ou ficar saradão para curtir a praia, e sim para você prosperar, ter uma vida melhor, ter mais memória, ser mais feliz, ter mais energia para fazer tudo que você quiser e curtir a vida e ser feliz. Só que eu vou ensinar você a emagrecer e ter um corpo sem sofrer, para não ficar com ansiedade, para regular o metabolismo, para você viver bem. Essa é a essência, é o propósito verdadeiro. E com o tempo você vai descobrindo os propósitos, a direção também. E uma coisa importante de tudo isso é que muita gente não sabe nada de propósito, simplesmente está vivendo. E quando a alma faz isso, ela sente um vazio por dentro, que é como se você estivesse negando a sua alma. Então esse vazio faz você procurar distrações. É pornografia, mulheres, drogas, álcool, é barzinho, filmes, jogos, qualquer coisa que distraia você de olhar para dentro e entender o que você realmente quer. E o problema disso é que não importa o que você faça. Você pode ir lá para a festa, beber, aí você vai ficar feliz momentaneamente, só que depois você vai sentir esse vazio, ele nunca vai embora. Não importa o que você faça. Porque só existe uma maneira de você eliminar esse vazio, que é encontrando um propósito, um motivo para você viver. E o problema pelo qual as pessoas não pensam muito nisso é que o mundo foi feito para te distrair. Tem muita distração hoje em dia. Então evita com que as pessoas olhem para o que realmente importa. E quando você encontra o seu propósito, aí sua vida começa a fazer sentido. O vazio que você sentia vai indo embora e você conquista essa disciplina de focar no corpo, que aí fica tudo mais fácil. Então, eu aqui no canal fiquei passando milhares de técnicas de emagrecer e de como botar o shape, mas eu descobri que a maioria das pessoas não tem um propósito. Então não adianta eu ficar falando sobre o plano se elas não têm propósito e nem direção. Ou seja, esse vídeo é essencial para as pessoas entenderem que às vezes não é o plano. Não falta uma estratégia nova,
Não falta um suplemento novo, nada assim, nada. Falta algo dentro de você que você está evitando por um longo tempo e apenas não percebeu ainda. Então, se você não consegue, você não é fraco, porque todo mundo nasceu com tudo que precisa para chegar lá. Toda força, determinação, tudo, cada pessoa tem ela. Só que às vezes está distraído demais e está desregulado o organismo. Então, se ele regular, se essa pessoa regular ou você regular, você vai chegar lá com muito mais facilidade. E a primeira coisa é encontrar o seu propósito. Então, tira um dia para pensar um pouco sobre isso e descobrir o que te move, por que você está vivo, o que você quer, o que você sonhava em ser quando era criança. Então, tudo isso você vai alinhando e pensando, só que se ficar no celular, no Instagram, você nunca vai chegar a uma resposta. Sempre vai ficar distraído por novas e novas coisas e aí você evita pensar nisso. E aí não chega a lugar nenhum. Então, para um pouquinho a tua vida para pensar nisso. Então vamos para o segundo bloco, direção. Propósito sem direção vai ser apenas um sonho. Assim como quando era criança que você não sabia aonde você iria para conquistar o que você quer, é a mesma coisa hoje em dia. Se você ficar procrastinando e não ir atrás do seu sonho, ele não vai ter uma direção, só vai ser um propósito vazio. E aí, sem direção, você cai na armadilha da procrastinação e fica no meio do vazio também. Então, procrastinação, na verdade, é um problema de clareza, porque você não sabe exatamente o que você quer e nem que direção você está indo. Então, você inventa desculpas a si mesmo e vai se martirizando com isso. E não se engane, mesmo se você estiver indo na direção certa, com o seu propósito descoberto, você vai enfrentar muitos desafios, mas assim é a vida. E a principal deles são suas crenças limitantes, que são os programinhas que o mundo fez em você, que sua família fez em você, que seus amigos fez em você, que a sociedade fez em você, para ficar rodando aqui dentro da mente e te convencer de alguma coisa que te limita. Porque qual é a essência de tudo? Que você é ilimitado. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Todo mundo tem um potencial para isso. Só que o mundo fez você acreditar, através dessas crenças limitantes, que você não é capaz. Como? Ser shapeado é coisa de escroto, por exemplo. Dinheiro não traz felicidade. Ou a família falou que você é pobre, então não é capaz de ficar rico. Que só rico é só herdeiro. Tem vários tipos de crenças que colocam na mente das pessoas que fazem elas acreditarem que não é possível. Então a vida é exatamente sobre isso. É você descobrir o seu propósito, seguir a direção do caminho que você acredita, quebrar os obstáculos das crenças, tudo que te impede para você chegar lá, que é no seu sonho, no seu ápice. Então, mesmo se você não tiver alinhado com o seu propósito, a vida vai te colocar lá. Então vai ter coisas ruins, dores, acidentes, problemas de saúde, relacionamentos quebrados ou pessoas que entram na sua vida apenas para te dar uma lição e te colocar no caminho, te causar um trauma, uma dor, algum tipo de coisa que faça você acordar para a vida e encontrar o seu propósito, sua direção. E aí tem outra questão também, das metas e dos sonhos. Seu sonho pode ser distante, então muita gente acaba desanimando, achando que nunca vai conseguir. Então ele perde a fé. Só que isso custa muito caro, porque sem propósito você vai viver eternamente no vazio e sua vida vai ser um total sofrimento, mesmo que você fique se anestesiando com drogas ou qualquer coisa do tipo. Então não é para desanimar. Se você tem um sonho muito grande, você tem que colocar metas pequenas. E aí você vai indo e evoluindo. Comemore os pequenos passos e continue andando até você chegar lá, mesmo que demore o tempo que for. Afinal, a vida é sobre isso e é o que você quer da sua vida. Então, é sobre encontrar esse motivo, esse sonho que você tem para você chegar lá. Porque no final das contas, não é o que você conquistou ou quanto dinheiro você acumulou, e sim quem você se tornou na jornada. Na verdade, nosso principal motivo de viver é o autoconhecimento. É para a gente evoluir nossa alma como pessoa, para a gente seguir caminhos cada vez maiores. E parte desse processo está em fazer as pessoas acordarem para a vida também e iluminar as outras almas. Então não se engane, se você sair do caminho,
alguma coisa acontece na sua vida para te botar de volta nos eixos. E às vezes é um choque muito grande, então é muito melhor você ir no amor do que na dor, porque senão a vida vai ser sofrida de certa forma, porque você tem que superar vários desafios. Então, se você estiver fugindo, vai ser muito pior. Vai ser um sofrimento eterno. Então, não faça isso. Preste atenção. Ou você sofre a dor de fugir, ou você sofre a dor de superar os desafios. Eu acho melhor superar os desafios, não é não? Se está gostando do vídeo, ó, já se inscreve no canal e dá aquele like que ajuda muito a que essa mensagem chegue a mais pessoas. E eu vou agradecer muito por isso também. Já dá aquele like aí. Então você tendo seu propósito, a sua direção, o que falta agora é um plano de ação. E a primeira coisa para você seguir um plano de ação é você ter uma base forte. O que é a base? É o corpo e a mente. Só que o corpo e a mente são um só. Então o que isso significa? Significa que quando você se dedica no corpo, você tem uma mente mais forte e mais tranquila para você seguir o seu propósito na direção que você acha mais forte, mais importante. Por que isso? Porque quando você está bem de cabeça, bem de tudo, sua energia fica muito alta. Isso faz com que você consiga as coisas que você quer. E para chegar nesse ponto, você tem que estar bem. E você estar bem significa você não estar com medo, não estar com ansiedade, não estar estressado. E o corpo, quando não está bem alimentado, não está bem treinado, ele se estressa com muita facilidade. Então, você focar no corpo para ter uma definição legal, porque a gordura atrapalha isso também. Ela faz você se estressar mais por causa do ambiente hormonal que ela regula. Então, quando você fica com o corpo definido, não é para mostrar os gominhos para os amigos, e sim para você prosperar mais na vida, para você ser mais feliz e para você realizar o seu propósito. Ou seja, o shape não é o fim, ele é o meio. Ou seja, você tem que focar no shape para você se dar bem na vida. E automaticamente, focando no shape, sua mente vai ficar melhor. Menos ansiedade, mais memória, melhor aprendizado, cognição, tudo que você precisa para você cumprir o seu propósito. E para você ter um plano eficiente de verdade, você precisa de 3 pilares. Primeiro, um método testado e validado. Segundo, a ferramenta certa para você chegar lá. E terceiro, acompanhamento. Ou seja, ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque vai ter que testar tudo de novo. E esse método muitas pessoas já testaram. Então o que acontece? Você tem que buscar, alinhado ao seu propósito, pessoas que já chegaram perto ou já chegaram lá, ou que estão buscando esse caminho. Porque elas podem te mostrar o caminho. Então você vai economizar muitos anos de vida que você ficaria errando, errando e errando, e você consegue se virar daí. Ou seja, vai te economizar muito tempo e dinheiro. Você ir pelo caminho das pedras. Segundo, é sobre a ferramenta certa também. O que significa isso? Que às vezes você está indo por um caminho que é muito mais difícil. Então tem tecnologia, tem pessoas, tem muita coisa hoje que traz muita facilidade. Então você tem que usar isso para melhorar a sua direção, o seu caminho. E terceiro, você vai errar 1000 vezes, mesmo sabendo o que tem que fazer. Então, o que te diferencia ali é ter um acompanhamento. Porque ninguém nasce sabendo e você sabe que vai errar um monte de vezes. Mas com acompanhamento você vai errar muito menos. E você vai tirar suas dúvidas e impedir os futuros erros que você supostamente erraria se não tivesse um mentor te ajudando. Então, ó, não importa qual é o seu sonho, se é algo de prosperidade, dinheiro, se é família, relacionamento, se é construir um legado, se é uma profissão, se é fazer alguma coisa no mundo, se é ajudar as pessoas. Para você fazer isso e ter uma base, você precisa primeiro melhorar seu corpo e sua mente, consequentemente. E aí tudo que você faz para melhorar o corpo, disciplina, capacidade de dizer não, dormir cedo, regular os horários, estudar, meditar para ficar com a mente tranquila, controlar o estresse no corpo, treinar para fortalecer o corpo e acalmar a mente. Tudo isso vai te ajudar em todos os aspectos da vida. Então não é sobre estética e vaidade, é algo muito além disso. E se você consegue transformar o seu corpo, você consegue transformar também a sua vida. Para você ter ideia, fizeram uma pesquisa e tem mais milionários do que pessoas trincadas no mundo.
Então, olha isso que loucura. Então, ó, fazer o convite para você caminhar junto comigo, se você quiser. Tem um acompanhamento, eu auxilio em toda a jornada, todo o processo. A gente estrutura toda a sua rotina, seus hábitos, seus treinos, sua alimentação, para você organizar a sua vida, parar de procrastinar, começar a botar o shape e aí seguir o seu propósito em paz. Então, se você quiser tudo isso alinhado junto comigo, o link está na descrição do acompanhamento. Se gostou do vídeo, ó, já se inscreve no canal. Até a próxima.